Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimo para vocês. Fiel, neste vídeo vamos fazer um breve resumo entre Corinthians e Atlético Mineiro, partida aí em que ficou 0 a 0 na estreia do Corinthians no Brasileirão, jogando dentro da Neoquímica Arena. Vamos fazer um resumo sobre tudo o que aconteceu sobre esta partida. Fiel, lembrando que em breve teremos live aí no canal do Corintianeiro, mas por enquanto a gente vai ficar aí com os resumos nos vídeos mesmos, ok? Então vamos fazer uma análise geral. Primeira coisa, Fiel, não é porque o Yuri Alberto caiu lá e ficou 2 minutos parado, sem atendimento médico, sem o árbitro da partida parar a jogada e quase se originou num gol do Atlético Mineiro, com um jogador caído dentro de campo por mais de 2 minutos, que aconteceu a falta consequente do Scarpa e quase o Scarpa fez um gol aí de falta, se não fosse o Cássio fazer uma grande defesa, que deveria ter parado. A gente não tem que tomar isso como padrão, porque eu já estou trazendo isso porque vai ter reclamação da arbitragem sobre este lance. O Corinthians não pode de forma alguma jogar com um jogador a mais e não ter aí a vontade e a gana de vencer. E mais uma vez, na minha humilde opinião, o Antônio Oliveira errou feio. Não estou aqui para crucificar o treinador e falar que ele é culpado do empate. Fiel, o Atlético Mineiro é uma ótima equipe, porém o Corinthians tinha uma a mais. Detalhe importante. Quando você tem um a mais dentro da partida, você tem que fazer substituições para você tentar ganhar o jogo. Você tem a chance de colocar um meio ofensivo a mais ou um atacante a mais, porque o clube aí ele vai ter que optar por jogar por 3 a 0, 3 zagueiros e abrir mão de um atacante ou de um meio ofensivo, tá, Fiel? E foi realmente o que aconteceu. O Antônio Oliveira, em vez de colocar o Igor Coronado no lugar do Fausto Vera, tirar um volante e ficar com o Garro e Coronado armando o time do Corinthians, não, ele tira o Gustavo Henrique e coloca o Paulinho. Fiel, o Paulinho, por mais um jogador que está entrando bem, ele não é um jogador que tem as mesmas características ofensivas que o Igor Coronado. Cara, você tem um jogador a mais. Pra que você vai tirar um zagueiro e pôr um volante? Mesmo que o Paulinho pisa na área, o Igor Coronado é diferente. O cara tá arrebentando nos treinos, jogou bem a última partida, que deu um passe pro Pedro Raul fazer o gol, e você colocou o cara faltando 15 minutos para acabar a partida. Pra quê? Você tem um a mais. Aí você me tira o Fausto Vera e coloca o Michael. Você tirou 6 por 6. 6 por meia dúzia. Não faz sentido. Você teria que colocar um atacante a mais. Você teria que colocar do Igor Coronado no início do segundo tempo, que você já tinha um homem a mais. Não. Você me tira um zagueiro e põe um volante. O Paulinho apoia bem, mas não tem as características de um atacante, de um meio ofensivo. Cara, você jogando dentro de casa, você tem que partir para cima. Você tem um a mais. O Atlético Mineiro, como eu disse, é uma ótima equipe. Mas quando o time tem um a mais jogando dentro de casa, você tem aí tudo a seu favor para conquistar uma vitória. E você não aproveitou porque você ficou mais da metade do jogo trocando jogadores 6 por meia dúzia, achando que o Paulinho vai fazer uma grande diferença. Fiel, eu não estou culpando o Paulinho aqui, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, tá? Eu não estou aqui culpando o Paulinho. Paulinho entrou bem, não comprometeu, mas não tem a característica que um atacante tem. Então, quando você tem um a menos, cara, coloca o Igor Coronado. O cara tá arrebentando nos treinos, jogou bem na última partida. Ou você coloca o Pedro Raul, então, já que o Corinthians tem um a mais, coloca um atacante, tira um volante. Aí, para piorar, você tira o Fausto Vera e coloca o Michael, que jogou absolutamente mal. O jogador entrou frio na partida, estava sem ritmo de jogo. Você tem que colocar o jogador para ganhar ritmo de jogo em outra partida. Não numa partida que você tem um a menos e precisa do resultado. Tanto é que ele entrou muito mal, o Maicon, tá? E não é só o Maicon, o Wesley fez uma péssima partida. Não sei por que não saiu pela entrada do Pedro Henrique. O Romero jogou mal, mas beleza. O Romero tem muito crédito. Eu seria muito injusto aqui se criticasse o Romero por tudo que ele está fazendo aí com o Corinthians. O Yuri Alberto, Fiel, jogou mal também, porém o Yuri Alberto foi responsável direto pela expulsão do jogador do Atlético Mineiro. Mesmo o Yuri Alberto jogando mal, hoje ele não pode sair do time do Corinthians. Ah, por quê, corintianeiro? Ele corre o tempo todo, ele fica aí enchendo a zaga do Atlético o tempo todo, é um cara aí que tem
um porte físico muito bom em que ele corre o jogo inteiro e ajuda a defesa também. Yuri Alberto hoje, mesmo sem balançar as redes todos os jogos, ele não pode sair do Corinthians, tanto é que ocasionou a expulsão aí do jogador do Atlético Mineiro. Mas, cara, eu fiquei indignado você jogando dentro de casa com um jogador a mais, tirar um volante, tirar um zagueiro e colocar um volante, e não colocar um meio ofensivo ou não colocar um atacante. Igor Coronado deveria ter entrado aí no início do segundo tempo. No início do segundo tempo, no mínimo. Ah, corintianeiro, ele não está 100%, não é a informação que eu tenho. Porém, se ele não está 100%, coloca o Pedro Henrique. Coloca o Pedro Raul lá na área. Pô, aí você vai trocar um zagueiro por um volante? Não fez sentido a sua substituição, já que você tem um a mais dentro de campo. Fiel, não estou aqui crucificando o Antônio Oliveira, como eu disse para vocês, pelo amor de Deus. Mas mexeu errado, porque você tem um a mais dentro de campo, cara. Não faz sentido você trocar 6 por meia dúzia com um a mais dentro de campo, tá, Fiel? Fiel, inclusive eu quero fazer uma ressalva aqui. Tô lendo uns comentários difíceis de ler, hein? De torcedor modinha, tá? E não é crítica, não. Falando assim, ah, cara, eu vou torcer pro Corinthians perder pro Atlético Mineiro até o Cássio sair do gol. Eu vou torcer pro Cássio tomar 3 frangos para ver se eles criam vergonha na cara e tira o Cássio. Ah, cara, eu vou torcer pro Corinthians perder porque eles não tiram o Cássio. Cara, eu vou torcer pro Atlético enfiar 3 no Corinthians para eles aprenderem que o Carlos Miguel tem que ser titular. Fiel, que é isso, pô? Não, vamos mudar essa mentalidade aí, não é todos, obviamente que é a minoria. Mas vamos mudar essa mentalidade, que isso é mentalidade de torcedor modinho, irmão. Eu jamais aqui vou torcer pro Corinthians perder em ocasião nenhuma por estar um jogador jogando que eu não quero. Apesar que eu acho que o Cássio é ídolo do Corinthians, fez uma grande defesa, tem gordura ainda para queimar. Eu só disse que o Carlos Miguel merecesse uma chance como titular, mas jamais falei que ele teria que ser mandado embora ou que não teria que renovar seu contrato. Inclusive, o Corinthians vai renovar o seu contrato. Quero aproveitar o gancho também. Muitas pessoas me falando, corintianeiro, mas você está descartando muito jogador, os caras trazem jogador, você descarta. Fiel, eu confio nas minhas informações. Não é todo vídeo que você tem que trazer contratação. Ó, beleza, o Corinthians está contratando o Roliezer. Cara, as informações que eu tenho é que não existe negociação, não existe proposta nem monitoração. São as minhas informações. Vocês querem a verdade ou a mentira? Você quer que eu fale que existe monitoração, sendo que o Corinthians não tá aí monitorando o cara, não fez proposta pro cara, não quer contratar o cara? Se amanhã contratar, eu vou vir aqui e vou dar notícia com o maior prazer, porque eu acho que ele é um bom atacante, mas as informações que eu possuo é que o Corinthians nem sequer monitora o ponta direita, tá, Fiel? Então eu vou trazer jogadores quando tiver jogadores. Aqui comigo eu sou transparente, irmão. Aqui comigo eu vou trazer informações transparentes e concretas, porque vocês, inscritos, são minha maior prioridade, são vocês. E jamais vou denegrir a minha imagem que eu tenho com vocês aqui, trazendo jogadores que não existem. Então, Roliezer, com as informações que eu tenho, não existe negociação com o Corinthians. Corintianeiro, nos atualiza. Corinthians perto de desistir de Riquelme, Corinthians desistiu do Kaique, as contratações do Corinthians é para o meio do ano. Eu trouxe informações que o Corinthians não ia contratar ninguém nesta janela, inclusive eu fui o único que disse que o Corinthians não ia contratar ninguém. Informações diretas do Fabinho Soldado para a fonte com que trabalho. Queria contratar só se fosse mesmo oportunidades de mercado, sem o Corinthians entrar em leilão algum. Fiel, ponto final. Agora, voltando a respeito a uma breve análise sobre o jogo, tá? Inclusive, se aparecer qualquer jogador que o Corinthians estiver monitorando, é óbvio que eu vou trazer aqui para vocês. Eu tô tendo a oportunidade de cravar vários jogadores e todos eles deram certo. Todos que eu cravei estão aí jogando. Inclusive, trouxe antecipações de 4 semanas atrás, notícias que estão sendo repercutidas só hoje. Eu não vou ficar entrando no mérito aqui, que senão vai virar novela também. Jamais tento potencializar o meu canal com isso. E sim, com Deus na frente, trazendo as notícias de forma mais transparente possível para vocês. Fiel, se der lá 10 visualizações, 15 visualizações, graças a Deus a gente tem muito mais do que isso. Mas se der e eu trazer uma notícia concreta, eu vou ficar feliz. Se eu vim aqui fazer um vídeo para vocês e falar assim, olha,
Não tem notícia nenhuma. Fonte me ligar, corintianeiro, tá tudo parado, não tem notícia nenhuma. Quando acontece isso, eu trago para vocês aí informações atualizadas, por exemplo, das contratações, eu repasso para vocês quem que o Corinthians quer. Agora tem dia, fiel, que realmente não tem notícia. Só que isso ninguém admite. Eu admito para vocês, porque eu sou transparente. Neste canal eu respondo o seu comentário. Já respondi em todos do primeiro vídeo. Tenho certeza que tem muitos canais aí que você digita lá um texto e o cara não tá nem aí. Ele vai te deixar um like lá e um coraçãozinho e nem vai ler a sua mensagem, irmão. Aqui eu leio sua mensagem. Você pode mandar um texto aí de 50 parágrafos. Eu vou ler palavra por palavra e vou responder o seu comentário, porque você neste canal é minha maior prioridade. Eu não canso de falar isso, tá? Então se eu tiver que lá ter 30 visualizações e falar o Fagner hoje no treino pareceu muito cansado, bebeu água 5 vezes, eu vou trazer essa informação e ganhar 15 visualizações. Mas eu jamais vou mentir e trazer informações para vocês que não sejam verdadeiras. Então vocês, alguns, né, porque são haters, corintianeiro, mas todo jogador que as pessoas trazem, você desmente no seu canal, falando que não existe monitoração. Fiel, se eu for trazer todo jogador que já foi oferecido para o Corinthians, igual teve muitos aí que trouxe Eric Lamela, cara. Eu fui um dos primeiros a desmentir essa informação. Isso aí é gerenciador de cliques. A pessoa põe um jogador gigante lá na capa para você clicar. Isso é gerenciador de cliques. A minha forma de trabalhar doa quem doer. Eu sou verdadeiro, fiel. Eu sou verdadeiro, transparente, único. Tá? E eu vou trazer para você realmente o que existe. Já descartei inúmeros jogadores, não sou dono da verdade, sou muito humilde, venho de uma família humilde. A minha intenção aqui é trazer o melhor para você. Então eu vou continuar trabalhando assim. Doa quem doer, vou responder todos os comentários sim e vou continuar falando das pessoas que não respondem sim, porque eu já passei por isso e sei o quanto é ruim, tá, fiel? Aqui você comenta, faça o teste que eu vou responder o seu comentário. Agora não venha me cobrar quando não tiver contratação, porque eu não vou trazer e nem vou apoiar aí jogadores que falam que o Corinthians vai negociar ou que fez proposta que não existe, tá? Eu vou desmentir, não vou desmentir com toda a humildade que eu tenho em Deus no coração, vou falar, olha, essa informação eu não possuo. Como eu disse hoje, eu falei, olha, eu não tenho informação que o Corinthians está contratando ponta direita aí do Benfica por empréstimo, o Roliezer, ou Roliezer, seja lá como vocês falam. Eu falei, olha, não existe nada, mas é a informação que eu tenho. De repente outro tem uma informação que existe e possa existir. Não sou o dono da verdade, tá, fiel? Já trouxe muitas informações aqui de outros canais e quando eu trago que são concretas, que realmente existe, eu dou sempre a fonte do canal, dando os créditos para a pessoa, coisas que nunca acontecem com esse canal, vocês são testemunha para quem me segue. Já cansei de trazer jogador aqui com semanas de antecedência e ninguém fala, olha, essa notícia aqui veio do canal do Corintianeiro. São assim, as pessoas querem aí total autoridade e crédito para elas, e ainda dão tapas lá na mesa, grita. Cara, eu não. Aqui Deus na frente sempre, eu me importo só com a transmissão de notícias para vocês. Fiel, o Corinthians, retomando o assunto, o Corinthians, fiel, ele não fez uma partida mal, totalmente mal. É um time, cara, o Atlético Mineiro é um time muito difícil, cara, tem só craque lá. O Corinthians disputou, competiu do começo ao fim, mas faltou criatividade. Agora, eu não sei se o Igor Coronato, inclusive eu vou apurar essa informação amanhã e vou trazer para vocês, se ele não está 100%. Porque ele tem que ser titular do Corinthians. O Corinthians não tem meia de criação. Então tem a competitividade hoje que não tinha, tem o preparo físico hoje que não tinha na era do Mano Menezes, inclusive não quero ouvir falar nunca mais desse cara no Corinthians, não tinha preparo físico o Corinthians, hoje tem o preparo, mas não tem o meia de criação. Corintianeiro, mas o Rodrigo Garro, ótimo jogador, não deveria ter saído. Deveria ter jogado junto com o Coronado, que nós ganhava a partida hoje, na hora que o jogador do Atlético foi expulso. Bataglia lá, não sei se é isso que fala. Tá? Na hora que ele foi expulso, devia jogar Coronado e Garro na frente. Não jogou porque o Antônio Oliveira foi covarde. Ele tirou o Gustavo Henrique e pôs o Paulinho. Trocou 6 por meia dúzia. Se ele põe o Coronado para jogar com o Garro na frente, a gente tinha ganhado o jogo. Aí ele foi pôr o Garro 15 minutos para acabar o Coronato, cara.
15 minutos para acabar a partida? Não pode. Então hoje o Igor Coronado, ele é a nossa melhor contratação, tanto em termos financeiros, que é a mais cara, 2 milhões de reais por mensais, tá? Fez uma ótima partida aí contra o Nacional do Paraguai, deu um ótimo cruzamento do Pedro Raul, entrando poucos minutos, fiel. No Al-Ittihad ele tem 104 assistências. 104 assistências, mais de 50 gols. Ele é o principal articulador. Essa é a função dele. É óbvio que vai ter jogos que ele vai jogar mal mesmo, pra você começar como titular. Isso é normal do profissional, né? Todo dia que o profissional tá bem, a gente tem que respeitar. Mas ele tem que ser titular. Não tem como, vai ter que descobrir um jeito de colocar ele como titular. Eu já trouxe um vídeo aí explicando uma melhor forma para isso. Mas quem é o treinador é o Tonhão e é ele que tem que decidir isso aí. Mas o Corinthians não pode ficar jogando sem meia de criação. Garro é um ótimo jogador, mas não é meia de criação. Ele não arma jogada, ele não constrói jogada. Ele tem um ótimo passe de bola, pisa muito bem dentro da área. Ele vai fazer muitos gols ainda com a camisa do Corinthians. Vocês podem apostar. Ele ainda está em fase de adaptação com o futebol do brasileiro. E o Corinthians contratou mais de 11 contratações, está em reformulação. Isso tem que ser levado em consideração também. No final das contas, por tudo que aconteceu, não foi um resultado tão ruim, porque o Atlético Mineiro vai tirar pontos de muitos times fora de casa também. O Corinthians conseguiu empatar com uma grande equipe, mas poderia ter ganhado sim. Para mim foi um empatezinho com gosto de derrota, porque o Antônio Oliveira mexeu mal e a gente poderia ter saído com o placar positivo. Mesmo se não ganha o Corinthians, fiel, mesmo se ele não ganha, ele poderia ter criado mais chances de gols, ter feito um futebol mais bonito, porque você tinha aí o fator com um jogador a mais e não foi aproveitado por substituições erradas. Na minha opinião, substituições aí covardes. Ele manteve o que estava em campo, não quis arriscar, não quis pôr o Corinthians pra frente. Adiantar a marcação nem sempre é a melhor opção, fiel. Se adianta a marcação, o Corinthians inclusive começou muito bem, mas quando você tem um jogador a menos, não adianta só adiantar a marcação. Você tem que pôr um cara com uma função ofensiva, não um cara com funções ofensivas, tá? Então ele errou na substituição, sim. Acredito que se o Corinthians, desde o início do segundo tempo, tivesse com o Garro e com o Coronado lá no bico da área, armando pro Wesley, pro Romero e pro Yuri, o Corinthians poderia ter saído aí com um placar favorável. Fiel, eu quero que vocês comentem sobre este vídeo, tá? Quero muito saber a sua opinião. E torcedores modinhas, vamos ser mais corintianos. Chega de falar que tá torcendo pro Corinthians perder. Isso não é pensamento, irmão, de corintiano de verdade não. Beleza? Quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigado mesmo por estar aqui assistindo esse vídeo. Peço do fundo do meu coração que Deus possa abençoar a sua família e de toda a sua família, e você. Possa abençoar muito o seu dia, tá, fiel? O meu muito obrigado por tudo. Amanhã, 11h30, 11h40, já tem vídeo do Corintianeiro no ar, repleto de informações para vocês. O meu muito obrigado e vai, Corinthians!